Cristina sempre achou que algumas lembranças desbotavam com o tempo, como fotografias esquecidas no fundo de uma gaveta. Casada, mãe de 2 crianças, dona de uma rotina previsível entre escola, mercado, reuniões e louça na pia, ela dizia para si mesma que estava tudo bem, que amor verdadeiro era compromisso, responsabilidade, estabilidade, que aquela inquietação no peito era apenas cansaço. Naquela manhã de sábado, a casa tinha cheiro de café fresco e pão na chapa. As crianças corriam atrás de um cachorro imaginário pela sala. O marido zapeava canais na televisão procurando qualquer coisa que o distraísse. Cristina mexia o café com calma mecânica, olhando pela janela como se lá fora houvesse uma vida mais ampla, mais larga, mais dela. Não havia. Pelo menos não ali. O celular vibrando no balcão quebrou o silêncio interno dela. Uma notificação azul piscava na tela. Pessoas que talvez você conheça. Cristina quase ignorou por reflexo, mas um nome puxou o ar de dentro do seu peito. Vitória Nunes. Se você está sentindo essa história nascer no seu coração, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Vem viver esse reencontro comigo até o final. Os dedos dela gelaram. Por um segundo, o tempo voltou para um outro mundo, outro corpo, outro coração. Cristina não estava mais na cozinha. Estava numa varanda de república estudantil, rindo alto, sentindo o vento nos cabelos e olhando para uma garota que tinha os olhos mais sinceros que ela já tinha visto. Vitória, com seu jeito decidido e doce, era o tipo de mulher que parecia feita para amar sem medo. Cristina piscou forte, como se acordasse de um sonho. A foto do perfil estava ali, nítida, viva, cruel. Vitória, agora mais madura, cabelos alinhados, expressão serena, um sorriso que misturava sucesso, liberdade e uma paz que Cristina não sabia como era. Atrás dela, plantas bem cuidadas, uma estante de livros, um mundo que parecia ter sido construído com coragem. O coração bateu rápido. Será que ela lembra de mim? Será que ainda sente alguma coisa? Será que me odeia? Cristina engoliu seco. O marido chamou da sala. Amor, cadê o açúcar? Ela respondeu no automático, sem tirar os olhos da tela. Na prateleira de cima, do lado do filtro. O açúcar estava lá. Ela não. Por dentro, já tinha sido levada de volta ao passado. Lembrou de como tudo começou. A primeira vez que viu Vitória, ainda na faculdade, segurando um livro contra o peito e discutindo política com um professor. A risada fácil, o jeito de cruzar os braços quando ficava nervosa, os bilhetes trocados em aula, os trabalhos em grupo que terminavam em conversas até de madrugada. Um dia, as mãos se encostaram sem querer, demorando um pouco mais do que deveriam. Outro dia, um abraço de despedida demorou alguns segundos a mais. As duas sabiam, mas Cristina teve medo de admitir. Ela recordou da noite em que quase se beijaram. Estavam sentadas no chão do quarto, ouvindo música baixa, luz apagada, apenas o brilho fraco vindo da rua. Vitória tinha falado de futuro, de mudar de cidade, de morar sozinha, de viver do jeito que queria. Cristina, com a cabeça apoiada no ombro dela, sentiu a coragem nascer e morrer no mesmo segundo. Cris, Vitória sussurrou na época, com a voz trêmula. Se a gente tivesse coragem, dava para ser tão bonito, né? Cristina se afastou, fingindo não entender. Riu, desconversou, falou da mãe, da igreja, da família tradicional, do medo dos comentários, dos vizinhos, do pai rígido. Vitória ouviu calada, com os olhos cheios de tudo que não pôde dizer. Naquela noite, as duas dormiram cada uma em sua cama, separadas por uma parede fina e um abismo de medo. Pouco tempo depois, Cristina se afastou. Inventou desculpas, arrumou estágios, passou menos tempo com Vitória. Até que num dia qualquer, simplesmente sumiu. Mensagens não respondidas, ligações ignoradas, encontros marcados e desmarcados, um adeus que nunca foi dito, mas que cortou as duas. Anos passaram. Cristina seguiu o caminho que esperavam dela. Namorou um rapaz quieto, trabalhador, boa pessoa. Casou. Teve 2 filhos. Postou foto de família sorridente em festas de fim de ano. Por dentro, porém,
Sentia como se tivesse deixado uma versão de si mesma trancada em algum lugar lá atrás. Agora, o passado tinha voltado na forma de uma foto de perfil. Depois de alguns minutos encarando a tela, ela abriu o chat de Vitória. O campo de mensagem parecia uma porta estreita. Os dedos tremiam. Ela escreveu: "Oi, Vitória, aqui é a Cristina. Será que você lembra de mim?" Leu, releu, apagou. Achou formal demais. Escreveu de novo: "Oi, Vicky. Apareceu você aqui para mim e eu lembrei de tanta coisa. Como você tá?" Respirou fundo, apertou enviar. Foi como soltar um segredo no universo. Uma mistura de alívio e pânico. O resto da manhã seguiu no piloto automático. Ela deu café para os filhos, respondeu perguntas da tarefa, ouviu o marido reclamar do trânsito da semana, colocou roupa na máquina. Por dentro, só pensava em uma coisa: será que ela vai responder? O celular ficou por perto como se fosse um coração reserva. Toda vez que vibrava, Cristina quase deixava cair o que estivesse segurando. Mas eram apenas notificações de grupo de família, promoções de loja, recados de escola. A mensagem para Vitória permanecia com aquele pequeno texto em cinza, visualizada há 3 horas. A tarde caiu preguiçosa, com desenho infantil na TV e cheiro de macarrão com alho na cozinha. O marido dormiu no sofá depois do almoço. As crianças brincavam no chão. Cristina sentou na ponta da cama e abriu o Facebook de novo, quase como quem cutuca uma ferida para ver se ainda dói. Havia uma bolinha vermelha de mensagem. Ela sentiu o estômago afundar. "Oi, Cris. Claro que lembro. Difícil esquecer alguém que some assim, né? Mas tô bem. E você?" Cristina ficou alguns segundos apenas olhando aquelas palavras. Havia ironia, mágoa e, escondido ali, um carinho antigo que ela reconheceu na hora. Os olhos se encheram de água. O peito doeu com a precisão de uma saudade que nunca tinha sido curada. Ela respondeu com sinceridade, pela primeira vez em muitos anos: "Desculpa ter sumido. Eu fui covarde. Tô vivendo. Casada, 2 filhos. Por fora parece tudo certo, por dentro eu ainda tô tentando entender quem eu sou." Vitória demorou a responder. Cristina sentiu o tempo arrastar, até que veio. "Covarde? Eu sempre soube que você era um pouco, mas honesta assim é novidade. Fico feliz por você ter seus filhos, e triste por saber que ainda se sente perdida." Cristina sorriu sozinha. Era exatamente o tipo de resposta que Vitória daria. Direta, terna, cortante e, ao mesmo tempo, cheia de uma compreensão silenciosa. As conversas passaram a fazer parte da rotina. No início eram apenas trocas tímidas. "Como tá o trabalho? Você ainda desenha? Lembra daquela festa?" Aos poucos foram se abrindo. Vitória contou que tinha se mudado de cidade, trabalhava na área dos sonhos, morava num apartamento pequeno e aconchegante. Tinha viajado, vivido amores, sofrido, recomeçado. Falou de uma mulher com quem quase construiu uma vida, mas que não soube lidar com algumas sombras. Falou de noites sozinha em que aprendia a gostar da própria companhia. Cristina falava dos filhos com um brilho nos olhos, das primeiras palavras, dos desenhos tortos na geladeira. Falava do marido com respeito, mas sem entusiasmo. Contava da rotina pesada, das obrigações, da sensação de estar sempre devendo algo a alguém. Às vezes soltava frases que doíam. "Eu fiz o que esperavam de mim, sabe? Eu sempre tive medo de decepcionar todo mundo." Vitória lia e respondia com calma: "E você, se decepcionou com você mesma?" Essa pergunta ficou ecoando na cabeça de Cristina por dias. Numa noite, depois que as crianças dormiram e o marido caiu no sono exausto, ela foi até a varanda do apartamento. O céu estava nublado, sem estrelas. Ela se encostou na grade, abraçando o próprio corpo como se tivesse frio. O celular vibrava de novo. "Posso te perguntar uma coisa séria?" escreveu. "Pode." "E se o medo não existisse, você estaria onde está agora?" Cristina fechou os olhos. A resposta veio rápido, como se já tivesse pronta há anos. "Não."
Demorou um pouco e outra mensagem apareceu. E comigo, se o medo não existisse, onde você acha que a gente estaria? Cristina sentiu as lágrimas caírem sem barulho. Imaginou uma vida em outra cidade, numa casa cheia de livros e plantas, 2 canecas de café na mesa, risadas misturadas, discussões intensas, mãos que se apoiam sem vergonha. Imaginou o que poderia ter sido se ela tivesse dito sim lá atrás. Ela digitou devagar. Eu acho que a gente teria construído alguma coisa muito bonita. Talvez a gente brigasse, talvez desse errado, mas pelo menos teria sido verdade. Vitória visualizou. Ficou alguns minutos sem responder. Quando a mensagem chegou, parecia um abraço. Eu também sempre achei isso. Na manhã seguinte, Cristina se olhou no espelho do banheiro com uma sinceridade que evitou por anos. Viu as olheiras, viu alguns fios de cabelo branco, mas viu sobretudo uma mulher que tinha deixado de se escolher. A imagem dela ao lado do marido no porta-retrato da sala parecia uma cena bem iluminada de uma história em que a protagonista nunca recebeu o texto inteiro do seu papel. Enquanto arrumava a mesa do café, o marido comentou, sem maldade, mas com aquela superficialidade que doía: Você anda diferente, Cris. Tá mais quieta, mais distante. Tá tudo bem? Ela respirou fundo, colocou o pão na cesta, ajustou as xícaras. A vontade era responder: Não, não tá. Eu tô despedaçada porque o amor da minha vida voltou a existir na minha frente. Mas apenas disse: Tô cansada só. Coisa de cabeça. Ele deu de ombros, aceitando a explicação simples para um buraco tão complexo. Dias depois, enquanto trocava mensagens com Vitória, a pergunta que mudaria tudo apareceu na tela. Cris, um dia desse, se você vier à minha cidade, a gente podia se ver, só para colocar a conversa em dia, sem cobranças, sem passado cobrando nota. O que você acha? Cristina sentiu o mundo ficar suspenso. O barulho das crianças ao fundo, o som do liquidificador, o noticiário na TV, tudo se apagou. Era como se a vida estivesse oferecendo uma segunda chance, mas cobrando um preço alto. Como encarar a Vitória depois de tanto tempo? Como olhar nos olhos dela sabendo que tinha escolhido uma vida onde não cabia a própria verdade? Como voltar para casa depois de ver ao vivo a mulher que ela sempre amou? O dedo ficou parado sobre o teclado por alguns segundos que pareceram horas. Ela respondeu: Eu acho que a gente merece pelo menos uma conversa verdadeira. Ao enviar essa frase, Cristina entendeu que não estava apenas marcando o encontro. Estava abrindo uma porta de um quarto trancado dentro dela há mais de uma década. E, a partir dali, teria que escolher: continuar com a família perfeita de fachada ou encarar, enfim, o amor que nunca deixou de ser real. Nos dias que seguiram, Cristina percebeu que algo dentro dela tinha acordado. Não era euforia juvenil nem fantasia proibida, era uma lucidez dolorosa, uma clareza que empurrava cada gesto da rotina para fora do lugar. Preparava o café e pensava em como Vitória segurava a xícara com as 2 mãos. Organizava a mochila dos filhos e lembrava das conversas longas que tinha com Vitória quando falavam de futuro. A vida seguia igual, mas o coração estava vivendo outra história por baixo da história oficial. Vitória, por sua vez, escrevia mensagens que equilibravam leveza e profundidade. Contava sobre o trabalho, sobre as aulas de dança que tinha começado a fazer, sobre os livros que lia. Às vezes mandava uma foto do pôr do sol visto da janela da sala. Havia nelas uma calma madura e uma saudade que nunca fora dita. Cristina lia cada palavra com um cuidado estranho, como se fossem pedaços de algo que ela sempre quis guardar. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Cristina se sentou na sala com a luz baixa. O marido estava no quarto vendo futebol no celular, sem prestar atenção nela. A casa tinha um silêncio quente, quase íntimo, mas que não pertencia a ela. O celular vibrou. Vitória.
Você ainda tem aquele seu hábito de andar pela casa quando está pensando muito? Cristina sorriu sozinha. Tenho, até hoje. Você lembrava disso? Eu lembro de tudo que você tentava esconder, Cris. Essas palavras atravessaram Cristina com uma doçura triste. Vitória sempre enxergou o que ninguém via, sempre descobriu os medos antes dela nomeá-los, sempre abraçou partes que ela mesma rejeitava. As duas conversaram até que o relógio marcasse quase meia-noite. Vitória escreveu: Eu tô feliz por você falar comigo, de verdade, mas preciso ser sincera. Quando você sumiu, doeu muito. Fiquei um bom tempo achando que tinha inventado tudo sozinha. Cristina sentiu um peso no estômago. Ela digitou devagar: Eu me arrependo todos os dias. Você foi a única coisa real que eu tive naquela época. E eu joguei fora. Você não jogou fora. Você teve medo. E eu tentei entender, só não consegui aceitar. Eu entendo. Mais alguns segundos. Cris, você é feliz? A pergunta que Cristina mais temia. A pergunta que ela evitou por 7 anos. Ela olhou ao redor. O sofá onde dormia algumas noites por cansaço, as paredes cheias de desenhos dos filhos, a mesa com marcas de canetas, os porta-retratos com sorrisos ensaiados. Ela amava os filhos, amava profundamente. Mas amor romântico, paixão, pertencimento, verdade? Não. Eu sou mãe, eu sou responsável, eu sou alguém que segurou tudo para não desmoronar. Mas feliz? Não, não do jeito que eu queria ser. Vitória demorou a responder. Quando a mensagem chegou, era um abraço de acolhimento e realidade. Eu acho que você merece ser feliz, mesmo que não seja comigo. Só não merece viver se apagando. Cristina apertou o celular contra o peito. Vitória sempre dizia as coisas mais difíceis do jeito mais bonito. Na semana seguinte, Cristina inventou motivos para sair mais cedo do trabalho. Dizia que a escola tinha pedido documentos, que precisava ir ao banco, que tinha reunião na creche. Mas, na verdade, ela precisava respirar. Precisava caminhar sozinha para organizar os pensamentos. O marido começou a reparar. Você tá estranha, Cris, ele disse numa noite. Cristina, cansada demais para construir mentiras inteiras, respondeu: Eu tô cansada. Muito. Ele tentou se aproximar, mas havia entre eles um abismo silencioso que ninguém ousava nomear. Um casamento pode sobreviver à falta de desejo, pode sobreviver à rotina, mas não sobrevive à falta de verdade. No fim daquela semana, Vitória mandou uma mensagem curta, mas decisiva. Eu adoraria te ver, não para reviver o passado, só para olhar nos seus olhos e entender quem você virou. Cristina sentiu o corpo inteiro tremer. Ela digitou: Que dia? Vitória respondeu com rapidez: No dia que você tiver coragem. Cristina fechou os olhos. Por tanto tempo, tudo o que ela tinha feito era fugir do amor, do desejo, dela mesma, da vida que poderia ter sido. Mas pela primeira vez, sentiu que fugir já não era mais possível. Respirando fundo, ela escreveu: Sábado. Vitória enviou um emoji simples, um coração discreto, sem exageros, que fez Cristina perder o fôlego. Os dias até sábado foram uma tortura silenciosa. Cristina tentava se concentrar no trabalho, mas a mente voltava para Vitória o tempo todo. Seu corpo parecia ter memórias que ela nunca viveu. Imaginava o cheiro do perfume dela, o toque leve, o sorriso de canto que Vitória fazia quando queria esconder emoção. No sábado, Cristina acordou antes do sol. O marido dormia profundamente. As crianças respiravam com calma em seus quartos. Ela ficou alguns minutos parada na porta, olhando a família que construiu e a vida que ela nunca viveu. O coração parecia dizer: Chegou a hora. Cristina se arrumou com cuidado.
Escolheu uma roupa simples, mas bonita. Prendeu o cabelo, se olhou no espelho e viu uma mulher com medo, mas finalmente inteira. Saiu de casa com o coração batendo longe, como se tentasse correr antes dela. Vitória morava a 2 horas dali. A estrada parecia um túnel de pensamentos. Cada música no rádio parecia falar diretamente com Cristina. Ela lembrava de cada detalhe de Vitória, de cada quase, de cada gesto. Era como se sua alma tivesse caminhando ao lado dela no banco do passageiro. Quando estacionou em frente ao prédio onde Vitória morava, suas mãos tremiam. Ela mandou uma mensagem. Cheguei. Vitória respondeu. Desço em 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto que Cristina esperou por mais de 10 anos. A porta do prédio abriu. Vitória saiu. E naquele instante o mundo pareceu parar, não como um filme, mas como a vida quando decide que chegou a hora da verdade. Vitória surgiu na porta do prédio como se tivesse sido moldada exatamente para aquele instante. Cristina viu primeiro o movimento dos cabelos, depois o contorno dos ombros, a postura tranquila, o sorriso que não era larga demais. Era um sorriso de quem entende que reencontros não são apenas encontros atrasados, são tempestades que finalmente encontram terra firme. Vitória caminhou até ela devagar, sem pressa, como se tivesse medindo cada passo para não machucar o chão. Cristina sentiu o ar sumir do peito. Por anos, ela imaginava como seria ver aquele rosto novamente. Mas nada, absolutamente nada, chegou perto da realidade. Vitória parecia mais bonita, mais dona de si, mais calma, uma mulher que não pediu permissão para existir. Quando parou diante dela, Vitória disse apenas: "Oi, Cris." Um oi dito com a delicadeza de quem segura uma flor e a coragem de quem enfrenta um furacão. Cristina tentou responder, mas a voz não saiu. Então sorriu, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Vitória deu um passo à frente e a abraçou. Não foi um abraço rápido nem formal. Foi um abraço cheio de pausa, cheio de história, cheio de tudo o que elas não viveram e de tudo o que ainda poderiam viver. O peito de Cristina se apertou. O perfume de Vitória era suave, fresco, cheio de matizes que ela não conseguia reconhecer, mas que pareciam familiares, como se alguém tivesse inventado para acalmar a confusão dela. Quando se afastaram, Vitória tocou de leve o braço dela. "Você tá igual e diferente." Cristina riu com a voz tremendo. "Você tá linda." Vitória ergueu a sobrancelha com aquele charme natural que sempre teve. "O tempo fez o que pode," ela disse brincando, mas os olhos denunciavam algo mais profundo, um cuidado escondido, uma saudade que não acabou. As duas caminharam até uma cafeteria pequena na esquina. O lugar tinha cheiro de pão doce, mesas de madeira e uma música suave que lembrava despedidas felizes. Elas se sentaram perto da janela, onde a luz tocava o rosto das duas de maneira generosa. Vitória foi a primeira a falar, mexendo o café com um gesto familiar. "Cris, por que você sumiu de verdade? Da última vez você disse que tinha medo. Mas medo de quê? De mim?" Cristina demorou a responder. Ela encarava a xícara, como se dentro dela tivesse alguma resposta escondida. "Eu tive medo", começou, com dificuldade, "de ser eu mesma. Medo do que a minha família diria. Medo de quebrar expectativas. Medo de não saber viver aquilo que eu sentia. Você sempre foi corajosa, Vitória. Eu não fui." Vitória fez um leve movimento com a cabeça, como quem absorve uma verdade antiga finalmente colocada na mesa. "Você não queria perfeição, Cris. Só queria que você tivesse tentado." Cristina engoliu seco. "Eu queria."
Deus sabe que eu queria. Ela respirou fundo, com a voz rasgando por dentro. Eu te amava. Mas eu achava que amor era algo que eu precisava esconder. Vitória sorriu com tristeza. Você escondeu tão bem que eu quase acreditei que tinha imaginado tudo. Cristina levantou os olhos. Não imaginou. Nada foi inventado. Eu só deixei morrer. Vitória apoiou o rosto na mão, olhando para ela com uma ternura que Cristina não esperava. Não morreu. Se tivesse morrido, você não estaria aqui. Cristina sentiu uma lágrima cair. Vitória estendeu a mão por cima da mesa e, num gesto leve, encostou os dedos nos dela. O toque era quente, firme, cheio de memória. Eu senti sua falta, Vitória confessou, baixinho. Eu senti a sua também, Cristina respondeu. Por um momento, não houve conversa, não houve ruído, não houve certeza. Apenas o silêncio de duas mulheres que se reconheceram outra vez, como se o tempo só tivesse feito curvas para trazê-las de volta ao mesmo ponto. Vitória falou depois. Eu tô feliz por te ver. Mas, Cris, eu preciso saber o que você realmente quer. Eu não quero ser sua fuga, nem seu alívio temporário. Eu quero verdade. Sempre quis. Cristina inspirou fundo. Eu não vim te procurar para brincar com os seus sentimentos. Eu vim porque, pela primeira vez em anos, eu senti que eu estava viva de novo, que eu tinha direito de querer alguma coisa para mim. Vitória apertou a mão dela, sem desviar o olhar. Você tem direito sim, mas precisa lembrar que qualquer escolha sua vai machucar alguém, inclusive você mesma. Cristina sabia. Sabia desde o momento em que decidiu mandar a primeira mensagem. Eu não tô aqui para pedir que você me espere, nem para prometer nada que eu não posso cumprir. Só queria te ver e sentir se ainda existia alguma coisa. Vitória respirou devagar, um suspiro que parecia aliviar e ferir ao mesmo tempo. E existe? Cristina não disse nada. Apenas segurou a mão de Vitória com mais força. O silêncio respondeu por ela. Vitória sorriu. Aquele sorriso pequeno, verdadeiro, carregado de um tipo raro de esperança. Então vamos dar um passeio. Tem um lugar aqui perto que eu quero te mostrar. Elas levantaram, andaram pelas ruas iluminadas da cidade, lado a lado, as mãos quase se tocando, quase entrelaçadas. Era um quase que dizia mais do que qualquer gesto escancarado. Chegaram a um mirante onde dava para ver a cidade inteira. Luzes pequenas refletiam na água do rio. O ar estava fresco, como se o mundo respirasse devagar. Vitória se encostou na mureta. Cristina ficou ao lado dela. A vida muda tanto, né? Vitória disse. Cristina assentiu. Muda. E ao mesmo tempo parece que nada mudou. Quando eu te vi, parecia que eu tinha voltado para casa. Vitória virou o rosto devagar, encarando-a de perto. Cristina, ela sussurrou. Se você tivesse me escolhido lá atrás, você acha que teria sido feliz? Cristina sentiu as lágrimas arderem. Na época, talvez não. Eu era outra pessoa. Eu era feita de medo. Hoje, eu acho que sim. Acho que teria sido o grande amor da minha vida. Vitória respirou fundo, emocionada. E agora? Quem é você agora? Cristina olhou à vista, depois olhou Vitória e disse: Agora, eu sou uma mulher que não quer mais fugir. Vitória sorriu com os olhos molhados. Então não foge de mim agora. Cristina deu um passo. Vitória também. Os rostos ficaram próximos, muito próximos, quase tocando. Mas Vitória, sempre honesta, afastou 1 milímetro. Se você me beijar agora, você começa uma guerra dentro de você. Cristina respondeu sem hesitar. A guerra já existe, eu só quero parar de mentir. Vitória fechou os olhos por um segundo. E então, o beijo finalmente aconteceu.
Um beijo suave, demorado, cheio de anos acumulados. Não era a paixão adolescente. Era amor adulto, consciente, doloroso, maduro. Era o tipo de beijo que revela quem você é. Quando se afastaram, Cristina segurou o rosto de Vitória. Eu preciso arrumar minha vida. Não posso viver duas verdades. Vitória tocou os dedos dela. Eu não quero ser pressa. Eu só quero ser real. Cristina assentiu. Eu prometo que vou ser sincera. Com você, com eles, comigo. Vitória sorriu, com doçura e coragem. Então vai, se resolve. E quando tiver pronta, volta. Cristina, pela primeira vez em anos, sentiu esperança sem culpa. E dentro do peito, sabia. O que ela escolher a partir daquele dia não seria mais sobre medo. Seria sobre verdade. A viagem de volta para casa foi longa, não pela distância, mas pela quantidade de pensamentos que disputavam espaço dentro dela. O beijo ainda ardia nos lábios, uma memória fresca demais para ser apenas lembrança. O perfume de Vitória ainda estava preso na blusa. O olhar dela, intenso, honesto, cheio de perguntas, parecia acompanhar Cristina no espelho retrovisor como se tivesse sentada no banco de trás. O rádio tocava músicas que ela nem percebia. A estrada passava como uma fita que ela assistia sem prestar atenção. Apenas dirigia, como se o corpo soubesse o caminho, enquanto a alma permanecia no mirante, respirando ao lado de Vitória. Lá pelas últimas curvas, Cristina percebeu que estava chorando, não de tristeza, não exatamente. Era um choro de alguém que finalmente entendeu o tamanho da própria mentira. Um choro sem grito, sem drama, apenas o peso de uma revelação que não dá para guardar para sempre. Quando estacionou em frente ao prédio, enxugou o rosto com o dorso da mão, olhando fixamente para a porta como se fosse atravessar um portal. O marido abriu antes que ela tivesse tempo de compor uma expressão. "Oi, amor", ele disse, tentando soar leve. "Saiu sozinha hoje? Nem avisou?" Ela assentiu, tirando a chave da bolsa com mãos trêmulas. "Eu precisava pensar." Ele riu, num tom sem paciência. "Pensar no quê? A gente tá com conta para pagar, reunião da escola, festa da sua mãe, você some e ainda diz que estava pensando?" Cristina respirou fundo, sentindo uma leve pontada no peito. "Eu precisava de um tempo comigo mesma, só isso." Ele não respondeu, virou as costas e voltou para a sala, onde o volume da televisão preenchia o silêncio que ele não sabia enfrentar. Cristina foi para o quarto, tirou a blusa devagar como se fosse frágil demais para tocar. A blusa tinha um leve cheiro de Vitória. E ali, diante do próprio reflexo no espelho, ela percebeu que a vida estava prestes a mudar. Não era mais um talvez, era um caminho sem volta. Ela se sentou na cama, apoiou a cabeça nas mãos e deixou o coração falar. "Eu não posso continuar vivendo metade de mim. Eu não posso criar meus filhos aprendendo a esconder quem são. Eu não posso usar essa casa como disfarce." O celular vibrou. Era Vitória. "Vitória, você chegou bem?" Cristina sorriu de leve, apesar do caos por dentro. "Cheguei. Foi difícil. Pensei em você o caminho inteiro." "Vitória, eu também pensei em você." Cristina respirou fundo antes de escrever. "Eu vou ter que enfrentar muita coisa." A resposta veio quase instantânea. Enfrentar o que é verdadeiro nunca foi fácil, mas é a única coisa que vale a pena. Aquelas palavras funcionaram como uma bússola. O marido desligou a TV e estava sentado no sofá olhando para a parede. Era raro vê-lo pensando. Isso, por si só, já colocou Cristina em alerta. Ela se aproximou devagar. "Você tá bem?" ela perguntou. Ele demorou alguns segundos antes de responder. "Cris, você tá diferente. Não é só cansaço, não é só trabalho, é outra coisa." Cristina sentiu o estômago afundar. Ela não queria mentir, não mais, mas ainda não estava pronta para dizer a verdade inteira.
Eu tô passando por muita coisa aqui dentro. Ela tocou o peito. Coisas que eu ignorei por anos. Ele desviou o olhar. Coisas sobre a gente? Cristina hesitou um instante doloroso. Sobre mim. O marido ficou em silêncio. Um silêncio que tinha medo, talvez raiva, talvez a intuição de que algo estava sendo arrancado das mãos dele devagar. Ele não perguntou mais nada, apenas levantou e foi para o quarto. Cristina ficou ali na sala escura, sentindo o ciclo da vida se mexendo sem pedir permissão. Cristina acordou às 3 da manhã. Sentou na beirada da cama com o coração acelerado. O marido dormia profundamente. O quarto parecia apertado, como se as paredes estivessem se aproximando. Ela foi até a varanda, abraçou o próprio corpo e olhou para o céu nublado. O vento fresco batia no rosto como se pedisse coragem. Cristina fechou os olhos e deixou a memória do beijo com Vitória invadir tudo de novo. A segurança, a verdade, o pertencimento. Não era apenas atração, nunca tinha sido. Era vida. O celular vibrou de novo. Vitória. Não consigo dormir. Cristina sentiu o peito doer. Por quê? Vitória. Porque te ver hoje mexeu comigo de um jeito que eu não sei controlar. Cristina apoiou a testa na mão. Eu também tô assim. Parece que minha vida virou de cabeça para baixo. Vitória. Talvez ela só tenha virado do lado certo. Cristina fechou os olhos, sentindo a frase atravessar sua alma. Vitória. Cris, eu vou estar aqui, mas você precisa se escolher primeiro. Cristina escreveu devagar, com sinceridade absoluta. Eu quero viver a minha verdade. Eu quero viver quem eu sou, por mim, pelos meus filhos e por você, se você quiser estar na minha vida. Vitória respondeu com a honestidade que só ela tinha. Eu quero, mas quero você inteira. E Cristina sabia naquele instante que ia enfrentar tudo. Não por impulso, não por delírio, mas porque finalmente tinha encontrado sua própria voz. Cristina voltou para o quarto, deitou ao lado do marido e ficou olhando o teto. Não havia mais espaço para indecisão. Ela não podia iludir ninguém, nem os filhos, nem o marido, nem a si mesma. No dia seguinte, ela teria uma conversa definitiva. Não seria fácil. Seria doloroso, mas seria verdadeiro. E verdade, agora, era a única coisa que ela queria viver. O amanhecer chegou como um aviso. Uma claridade fria atravessou a janela e pousou sobre o rosto de Cristina, que ainda não havia dormido. Ela tinha passado a madrugada inteira entre a varanda, o celular e os pensamentos que finalmente encontraram forma. O coração parecia outro, não mais confuso, mas determinado. O marido acordou por volta das 6h30, espreguiçando-se como alguém que vive em paz. Cristina o observou em silêncio, reparando em algo que ela nunca tinha encarado de verdade. Ele não merecia uma vida construída em cima de mentira. Ninguém merecia. Bom dia, ele disse, coçando a cabeça. A gente precisa conversar. Cristina respondeu com a voz tranquila e firme. Ele ergueu o olhar imediatamente. Sentiu o tom. O que aconteceu? Ela respirou fundo, segurando a beirada da mesa da cozinha. Eu preciso falar a verdade. Sobre mim. Sobre nós. Sobre tudo. Ele franziu o senho, já defensivo. Isso tem a ver com você ter sumido ontem? Com essa sua fase estranha? Cristina sentiu o peito apertar, mas não desviou. Tem a ver com quem eu sou, com o que eu deixei de ser, com o que eu escondi a vida inteira. Ele ficou imóvel. Cristina, você tá me assustando. Ela fechou os olhos por um segundo, buscando coragem na lembrança do toque de Vitória, no olhar sincero dela, no beijo que despertou algo adormecido demais. Eu não posso mais viver essa mentira, Cristina disse, finalmente.
Eu não posso mais fingir que esse casamento é suficiente para mim. Não é. Não tem sido há muito tempo. Ele ficou pálido. Tem outra pessoa? Cristina hesitou. Não por culpa, mas por tristeza. Não é sobre outra pessoa. É sobre mim. Sobre quem eu sempre fui e nunca tive coragem de assumir. O marido ficou alguns segundos em silêncio. Depois, como se juntasse todas as peças de um quebra-cabeça que nunca quis montar, ele perguntou num sussurro: Cristina, você gosta de mulher? O mundo parou por um instante. O ar ficou pesado. A cozinha inteira pareceu respirar com ela. Cristina ergueu a cabeça e disse a palavra que sempre teve medo. Sim. O silêncio que se seguiu não foi de choque. Foi de verdade. Ele levou a mão ao rosto, respirando rápido, como se tivesse sido atingido por algo invisível. Caminhou até a pia, apoiou as mãos, inclinou a cabeça. Meu Deus! E eu aqui, achando que era só cansaço. Cristina se aproximou devagar. Eu nunca quis te machucar. Você é pai dos meus filhos. Você é um homem bom. Mas eu nunca consegui te amar como você merecia. Eu tentei. Acredite, eu tentei muito. Ele virou para ela, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Por quanto tempo? Ela respirou fundo, olhando nos olhos dele com uma sinceridade inédita. A vida inteira. As palavras o atingiram em cheio. Ele se apoiou na cadeira, respirando com dificuldade. Você me enganou, ele disse, não com raiva, mas com uma dor profunda. Você construiu uma família comigo, sabendo que nunca ia me amar? Cristina chorou finalmente. Eu tentei acreditar que dava, que eu podia ser essa mulher, que a vida certa era essa. Mas eu estava me destruindo por dentro e destruindo você sem querer. Eu não posso mais fazer isso. Ele passou a mão no rosto, deixando um rastro de lágrimas. Tem outra mulher, eu sei que tem. Cristina fechou os olhos. Vitória apareceu ali dentro. O beijo, o amor guardado por anos, o reencontro, a coragem. Sim, ela respondeu baixinho. O silêncio que se seguiu não foi de choque, foi de verdade. Eu não acredito nisso, disse com a voz quebrada. Por que você não me disse antes? Por que você me deixou construir tudo isso com você? Cristina enxugou o rosto. Porque eu tinha medo. Porque eu cresci acreditando que amar uma mulher era errado. Eu me forcei a ser outra pessoa. Eu me forcei a te amar. Eu me forcei a viver uma vida que não era minha. E eu engoli o choro. Eu não posso mais fazer os meus filhos viverem uma mentira. Ele sentou, derrotado. E agora? Vai deixar tudo? Vai embora com essa mulher? Cristina se ajoelhou diante dele com o coração pesado. Eu não tô escolhendo ela, não ainda. Eu tô escolhendo a verdade. Eu tô escolhendo ser quem eu sou. Se o meu caminho encontrar o dela, vai ser porque eu mereço viver um amor que eu nunca pude viver. Ele ficou quieto por muito tempo. Quando finalmente falou, foi com dor, mas também com uma lucidez triste. Eu nunca teria sido suficiente para você, né? Cristina pegou a mão dele com respeito. Você foi suficiente para a vida que eu tentei viver, mas não para a vida que eu preciso viver. Ele chorou em silêncio. Ela chorou com ele. Foi o fim mais honesto possível. As crianças estavam na escola. O marido saiu para respirar. Precisava de distância, ar, tempo. Cristina ficou sozinha no apartamento, caminhando devagar,
tocando os objetos, vendo a casa com outros olhos. A casa parecia menor agora, como se tivesse encolhido com a mentira desfeita. O celular vibrou. Era a Vitória. "Tô pensando em você." Cristina respirou, os olhos marejando de novo. "Eu tomei coragem hoje." Vitória. "Coragem doeu?" Cristina respondeu com a verdade nua. "Doeu muito, mas doeu do jeito certo." Vitória mandou uma mensagem longa, que Cristina leu como quem recebe um abraço. "Você merece viver inteira. Não importa o que aconteça daqui pra frente, eu tô orgulhosa de você, muito. Só vem quando estiver pronta para ser feliz, não para fugir." Cristina apertou o celular contra o peito. A liberdade tinha cheiro de vento fresco, gosto de lágrima, textura de recomeço. E no fundo, uma certeza silenciosa se formou. Vitória não era uma aventura tardia. Vitória era a vida que o medo não deixou Cristina viver. E agora, pela primeira vez, ela estava livre para escolher. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio e desordem emocional. O marido, agora ex-companheiro em transição, dormia no sofá. Não por vingança, mas porque a casa inteira estava num estado de suspensão. Cada um precisava de ar. Os dois caminhavam devagar, como quem tenta reaprender a ser educado em meio ao desespero. Não havia brigas gritadas, apenas a dor de duas vidas que estavam se desfazendo, com cuidado, para não ferir mais do que o inevitável. Cristina tentava manter a rotina das crianças, mas até o café da manhã parecia diferente, como se o ar carregasse uma verdade que ninguém sabia nomear. Um dia, enquanto arrumava as lancheiras, o filho mais velho perguntou com a simplicidade cruel das crianças: "Mamãe, por que o papai está dormindo na sala?" Cristina congelou um segundo, o coração batendo rápido. Ajoelhou-se diante dele, tocou seu rosto com delicadeza. "A mamãe e o papai estão conversando sobre algumas mudanças importantes, mas a gente ama você e sua irmã do mesmo jeito, tá?" Ele assentiu devagar, ainda confuso, e Cristina sentiu o peito apertar. Ser mãe é amar em dobro e sofrer pela metade. Apesar de Cristina ter pedido um tempo até reorganizar a vida, Vitória respeitou cada silêncio. Mandava mensagens curtas, leves, como quem envia pétalas ao vento. "Bom dia, Cris. Toma água, se cuida. Se o coração apertar, respira fundo. Tô aqui, mas sem pressa." Cristina se surpreendia com isso. Durante anos, ela imaginou Vitória como uma lembrança intensa demais. Agora, adulta, Vitória era calma, luminosa, firme. Não cobrava nada, não exigia nada. Só estava ali, inteira. E isso era amor também. Uma tarde, enquanto Cristina dobrava roupas na lavanderia, o celular vibrou. "Vitória. Você conseguiu almoçar hoje?" Cristina sorriu, cansada. "Consegui. E você?" "Consegui também, mas eu pensei em você umas trocentas vezes." Cristina encostou na parede, respirando fundo. "Eu também pensei em você." A resposta de Vitória veio com ternura madura. "Quando tudo aqui dentro acalmar, eu quero te ver, mas quero você livre, livre mesmo." Cristina sentiu um arrepio na nuca. Vitória não era uma prisão. Ela era porto. Depois de alguns dias, Cristina percebeu que não poderia proteger as crianças de tudo. Precisava explicar, com cuidado, sem usar palavras grandes demais, mas sem mentir. Chamou os dois para a sala. A voz saiu baixa, mas firme. "Meus amores, a mamãe e o papai decidiram que não vão mais morar juntos como antes.
Mas a gente continua sendo a mesma família, tá? A filha, de apenas 4 anos, perguntou com inocência: Você tá triste, mamãe? Cristina respirou fundo. Um pouquinho, mas tô tentando ficar mais feliz comigo mesma. O filho mais velho franziu o senho. Vocês brigaram? Cristina negou com a cabeça. Não. A gente só percebeu que precisa seguir caminhos diferentes. E isso não tem nada a ver com vocês. Vocês são a melhor parte da minha vida. Os dois se jogaram no colo dela, abraçando-a com os bracinhos pequenos. Cristina chorou em silêncio, escondendo o rosto nos cabelos deles. Havia dor, sim, mas havia também um alívio novo, luminoso. Era como se, pela primeira vez, ela tivesse tirado uma pedra enorme do próprio peito. Dias depois, quando as coisas estavam um pouco mais calmas, ele pediu para conversar na varanda. Estava exausto, com olheiras profundas. Mas havia nele uma maturidade nova. Talvez a dor tivesse aberto espaço para compreensão. Cristina, eu pensei muito. Muito mesmo. Eu passei a mão no rosto. Eu não quero te odiar. Eu não quero virar inimigo. Você é a mãe dos meus filhos. E eu sei que você não fez isso por maldade. Cristina se sentiu pequena, vulnerável. Obrigada por dizer isso. Eu sei que te machuquei. Sinto muito. Sinto de verdade. Ele olhou para ela com honestidade dolorosa. Você tá apaixonada por essa mulher? O coração de Cristina deu um salto. Ela poderia mentir para diminuir o impacto, mas mentira foi tudo que destruiu tudo ali dentro. Então respondeu com a verdade inteira. Sim, eu sempre estive. Eu só não sabia como viver isso. Ele assentiu devagar, como quem finalmente coloca a última peça do quebra-cabeça. Eu espero que você seja feliz. De verdade. Não porque eu não esteja sofrendo, mas porque eu não quero que você viva pela metade. Eu não quero ser a metade de ninguém. Cristina segurou as lágrimas. Era raro ver tanto respeito no meio da dor. E isso era amor também. Um amor diferente, que não cabe mais como antes, mas ainda é amor. A casa, que antes parecia um cenário de novela, agora era um lugar de transição. Caixa aqui, gaveta vazia ali. Ela buscava apartamento novo. Ela sentia um medo apertar. Ela sentia o alívio expandir. E sentia uma saudade calma de Vitória. Não era saudade desesperada. Era saudade que carrega futuro. Uma tarde, Cristina enviou uma mensagem que mudaria o rumo das coisas. Vitória, acho que agora eu tô pronta. Vitória respondeu quase no mesmo segundo. Pronta pra quê? Cristina sorriu, com o coração acelerando. Pra te ver, pra conversar, pra olhar nos seus olhos sem medo nenhum. A resposta veio devagar, como se Vitória estivesse segurando a respiração antes de digitar. Então vem, eu tô aqui. Cristina fechou os olhos e sentiu uma sensação que nunca tinha sentido antes. Liberdade com direção. Coragem com ternura. Amor com verdade. Vitória não era mais sombra do passado, era a luz do presente. E Cristina, finalmente, estava pronta para atravessar essa luz. A manhã do reencontro chegou com um céu entreaberto, aquele tipo de luminosidade suave que parece anunciar mudanças importantes. Cristina acordou cedo no seu novo apartamento, pequeno, simples, com caixas ainda pela metade, mas era dela. Era o primeiro lugar que realmente tinha o cheiro da sua liberdade. Tomou banho devagar, penteou o cabelo como se estivesse tocando outra versão de si mesma, escolheu uma roupa leve que deixava o corpo respirar. Não era para impressionar, era para estar inteira. Antes de sair, olhou no espelho com um sorriso tímido, mas real.
Agora sou eu, sussurrou. A viagem até a cidade de Vitória parecia diferente desta vez. Não havia culpa, não havia pressa, não havia medo. Havia a expectativa, sim, mas era aquela expectativa doce, madura, que nasce quando o coração finalmente tem permissão para existir. O celular vibrou com uma mensagem. Vitória. Me avisa quando chegar. Eu tô arrumando a casa, tentando fingir que não tô nervosa. Cristina mordeu o lábio e sorrindo. Eu também tô, mas é um nervoso bom. Vitória. Então vem. O café tá passado, a janela tá aberta. E eu também. Cristina encostou a cabeça no banco do carro por um instante. Essa frase atravessou tudo. E eu também. Vitória não era mais apenas passado. Era convite, era presença. Era agora. O prédio era o mesmo do primeiro reencontro, mas a vibração era outra. Cristina subiu no elevador com as mãos geladas e o coração quente. A cada andar, parecia ouvir o pulsar do próprio destino. No terceiro andar, a porta já estava entreaberta. Vitória estava lá, encostada no batente, cabelo preso de um jeito despretensioso, camiseta leve, olhar profundo. Não havia maquiagem, não havia teatralidade. Era a mulher real. A mulher que envelheceu linda. A mulher que Cristina nunca deixou de amar. Quando as duas ficaram frente a frente, nenhuma disse nada por alguns segundos. E nesse silêncio, tudo foi dito. Vitória abriu um sorriso pequeno, tão doce quanto corajoso. Você veio inteira, disse. Cristina respirou fundo. Pela primeira vez na vida. Vitória deu um passo, aproximando-se devagar, como quem chega perto de uma chama que não pode apagar. Posso te abraçar? Cristina respondeu com o corpo antes das palavras. As duas se abraçaram com a força de quem esperou 10 anos para segurar o que sempre foi delas. Não foi um abraço de saudade, foi um abraço de reconhecimento, de reencontro de almas que finalmente estavam no mesmo tempo. Quando se afastaram, Vitória tocou o rosto de Cristina com o polegar, traçando um carinho demorado. Você tá diferente. Tá mais bonita, mais viva, disse, olhando fundo. Cristina sorriu com uma emoção que veio do fundo da infância. Eu só precisava parar de me esconder. Vitória preparou café, colocou 2 xícaras sobre a mesa redonda, abriu as janelas para deixar o vento entrar. O apartamento era simples, cheio de plantas e livros, do jeito que Cristina imaginava quando sonhava com a vida que não teve. Sentaram-se perto uma da outra sem pressa. Vitória, girando a xícara com a ponta dos dedos, perguntou: Então, como você tá de verdade? Cristina respirou fundo, assustada, aliviada, um pouco perdida, mas feliz e pronta. Vitória sorriu feito manhã. Você sempre foi linda, Cris. Mas hoje você tá luminosa. Parece aquelas mulheres que finalmente entendem o próprio rosto no espelho. Cristina sentiu o coração vibrar. É porque eu tô olhando sem vergonha. Pela primeira vez. Vitória encostou a mão na dela. Você não tem ideia do quanto isso significa. Cristina segurou a mão de Vitória com firmeza. Eu vim aqui porque eu precisava ver você de verdade. Precisava saber se aquilo que eu senti lá atrás ainda existe. Vitória aproximou-se até os joelhos das duas se tocarem. E existe? Perguntou num sussurro. Cristina sorriu com a coragem recém-nascida. Existe mais do que nunca. Vitória fechou os olhos por um instante, absorvendo aquela verdade inteira. Quando abriu, sua expressão suavizou. Então vem cá. Vitória levantou a mão e segurou o rosto de Cristina com delicadeza. O beijo aconteceu devagar, como se fosse proibido acordar o mundo. Foi um beijo sem pressa, cheio de intenção, cheio de vida. Cristina deslizou a mão pela nuca de Vitória, sentindo a pele quente, o toque firme,
a familiaridade que nunca morreu. Dessa vez não era um beijo roubado pela juventude. Era um beijo escolhido pela maturidade. Era amor consciente. Era amor possível. Quando se separaram, ofegantes, Vitória encostou a testa na dela. Eu esperei por isso muitos anos, confessou. Cristina sorriu com os olhos marejados. Eu também, só não sabia que estava esperando. Vitória a abraçou forte, envolvendo-a como um abrigo. A gente não precisa correr. A gente só precisa existir do mesmo lado agora. Cristina fechou os olhos, sentindo a paz que procurou por vida inteira. Era ali. Era ela. Era agora. A semana seguinte ao reencontro foi um território novo para Cristina. Cada gesto cotidiano, abrir as janelas, preparar o café, responder mensagens da escola, parecia diferente, como se a vida tivesse ganhado uma textura nova. O apartamento pequeno, com suas paredes vazias e seus silêncios recentes, tinha algo que a casa antiga nunca teve: pertencimento. Cristina, agora, acordava com o coração leve, mesmo quando as incertezas cutucavam. E sempre havia uma mensagem de Vitória antes das 8 da manhã. Bom dia, minha luz. Dormiu bem? Tô com saudade de você aqui na minha cozinha. Cristina sorria sozinha, deixando o café derramar um pouquinho a mais pelo filtro só para ganhar alguns segundos de felicidade boba. Naquele sábado, Vitória mandou: Posso te buscar? Quero te levar num lugar. Cristina sentiu aquele frio bom no estômago. Pode. Meia hora depois, Vitória apareceu na porta do apartamento. Calça jeans, camiseta branca, cabelo preso de um jeito que deixava o pescoço à mostra, um charme tão simples que Cristina sentiu as pernas fraquejarem. Pronta? Vitória perguntou com um sorriso que parecia um convite para respirar melhor. Cristina assentiu. Tô. Vitória dirigiu sem dizer destino. Colocou uma playlist suave, cheia de músicas que pareciam retratos de emoções antigas. Cristina se pegou observando o jeito que Vitória tocava o volante, a forma como mexia no cabelo quando ficava pensativa, o canto da boca levantando quando uma música favorita começava. Era bonito demais ver Vitória adulta, livre, inteira. Você tá quieta? Vitória comentou. Tô admirando. Vitória sorriu com um rubor tímido. Você sempre fez isso comigo. Me olhava como se estivesse lendo algo que só você enxergava. Cristina respirou fundo. Porque você sempre foi muito mais do que dizia. Vitória colocou a mão sobre a perna dela, num gesto natural. Cristina sentiu o mundo se ajeitar dentro do peito. Vitória estacionou o carro numa estrada entre montanhas. Havia um mirante enorme, uma vista magnífica da cidade, do rio, das luzes ainda fracas no fim da tarde. O vento soprava suave, levantando algumas folhas secas. É aqui? Cristina perguntou, surpresa. Vitória respondeu com o olhar brilhando. Eu venho aqui quando preciso lembrar quem eu sou. Cristina se aproximou da mureta. A vista era surreal, parecia um quadro a óleo. Vitória ficou ao lado dela, tão perto que o calor de seus corpos se misturava. A gente pode começar daqui também, Vitória disse. Porque daqui tudo é possível. Você está começando uma vida nova, e eu quero fazer parte dela se você deixar. Cristina virou o rosto devagar. Os olhos das duas se encontraram com uma força que parecia destino. Eu quero que você faça parte, Cristina disse. Mas quero que seja com calma. Meu coração está aprendendo a andar de novo. Vitória sorriu com uma ternura que não se compra na vida. Então eu ando no seu ritmo. E deu um beijo leve na bochecha dela. Um beijo que parecia promessa. Elas voltaram para o apartamento de Vitória, ainda com o cheiro de vento nos cabelos. A iluminação amarelada da sala deixava tudo íntimo. Vitória acendeu 2 luzes baixas e preparou um chá. Cristina ficou observando os detalhes, as fotos em molduras finas, as plantas crescendo em vasos coloridos,
os livros empilhados pela metade, o cobertor jogado no sofá. Tudo tinha a cara de Vitória, natural, acolhedor, seguro. Quando Vitória voltou com as xícaras, sentou-se ao lado dela no sofá, tão próxima que os joelhos encostaram. Cristina sorriu. Você tá diferente, Vitória disse, tocando levemente a mão dela. Tô? Tá. Você tá inteira. E isso é lindo de ver. Cristina apertou os lábios, segurando a emoção. Vitória, eu tenho medo. Medo do mundo, medo do julgamento, medo de machucar meus filhos, medo de não saber viver isso. Vitória aproximou o rosto, falando baixinho, com a voz mais doce que Cristina já ouviu. Então, deixa eu ser seu lugar seguro enquanto você aprende. Cristina fechou os olhos, sentindo uma lágrima escorrer. Vitória enxugou com o polegar. E dessa vez, a beijou como quem sabe exatamente onde tocar para curar. Foi um beijo lento, calmo, profundo. Um beijo sem urgência, mas cheio de verdade. Cristina deslizou as mãos pelo rosto dela, sentindo cada traço, cada curva, cada intenção. O corpo dela se aproximou devagar, como duas marés que finalmente encontram o mesmo ritmo. Vitória puxou Cristina para o colo e as duas ficaram ali, abraçadas, respirando juntas, sentindo o coração bater no mesmo tempo. Não houve pressa, não houve roupas arrancadas, não houve fogo de novela, houve encontro, houve cura, houve amor. Elas dormiram abraçadas no sofá, duas mulheres adultas que sobreviveram a tanta coisa, finalmente encontrando descanso uma na outra. Cristina ia buscar os filhos na escola, fazia almoço, resolvia burocracias da nova vida e, sempre que podia, encontrava Vitória. Vitória ajudava a montar os móveis, montava cortinas tortas, ria de si mesma, deixava bilhetes escondidos no apartamento. A coragem mora aqui. Tô orgulhosa de você. E volto à noite para te beijar. Cristina guardava cada bilhete dentro de um livro, como pequenos amuletos. Vitória a levou para jantar num restaurante pequeno. Cristina levou Vitória para conhecer o parque onde brincava com os filhos. Vitória ensinou Cristina a dançar devagar na sala. Cristina ensinou Vitória a fazer café forte do jeito que ela gostava. E aos poucos, o amor deixou de ser passado, deixou de ser promessa, virou presente, inteiro, verdadeiro, possível. Numa noite de domingo, Cristina estava na varanda do próprio apartamento, sentindo o vento bater no rosto, quando recebeu uma mensagem. Vitória. Pode abrir a porta? Cristina franziu o senho, confusa. Quando abriu, encontrou Vitória com duas malas pequenas, sorrindo de leve. O que é isso? Cristina perguntou, surpresa. Vitória deu os ombros, com sinceridade desarmante. É coragem, a minha, porque você já teve a sua. Eu não quero invadir sua vida, mas quero fazer parte dela. E se você aceitar, eu posso ficar uns dias aqui, devagar, no seu tempo. A gente juntas, aprendendo como é o amor na vida real. Cristina sentiu o coração abrir como janelas depois da chuva. Ela estendeu a mão. Entra. Tem certeza? Vitória perguntou. Absoluta, Cristina respondeu. Pela primeira vez na vida. Vitória entrou. E ali, naquela sala ainda inacabada, duas mulheres finalmente começaram a viver o amor que esperou metade da vida para existir. Um amor sem fachada, um amor com verdade, um amor adulto, um amor delas. E o mundo, silenciosamente, aceitou. Se esse amor te tocou de alguma forma, curte, comenta e compartilha. E me conta se você acredita em amores que voltam para nos encontrar.